Fala aí, Bruno, beleza, meu amigo? Vamos lá. Um Yaris XLS ano 2019 ou uma Mitsubishi ASX ano 2018, os dois na mesma faixa de preço, como você colocou no seu comentário, tá? Primeiro detalhe, eles não estão na mesma faixa de preço, tá? Assim, a precificação é bem diferente de um carro para o outro. Também estão em categorias totalmente opostas. Porém, as duas opções são muito válidas, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho do Yaris, depois eu falo um pouquinho da Mitsubishi ASX, aí você vê, de acordo com o seu perfil, qual se encaixa melhor para você, tá bom? Mas são duas belas opções. Começando pelo Yaris, tá? Quando o Yaris veio para o Brasil, ele veio para poder preencher uma lacuna que existia entre o Etios e o Corolla. Por quê? A resistência do Etios, assim, já é sabida há muitos anos, tá? Um belíssimo carro, um carro muito resistente. Só que muitos proprietários reclamavam do acabamento do Etios, né? Então eles queriam um carro que fosse mais barato que o Corolla, digamos assim, mas que tivesse um acabamento melhor, que tivesse mais acessórios, tá? Aí veio o Yaris para o Brasil para poder pegar essa lacuna. No exterior já existia, tá? Ele já foi lançado no exterior bem antes, tá bom? Mas no Brasil, quando ele chegou com esse intuito, um carro mais bem construído que o Etios, tá? Um acabamento melhor, mais equipamentos, um carro bem completo para falar a verdade, tá bom? Se a gente pensar no XLS, por exemplo, você tem controle de estabilidade, controle de tração, airbags completo, enfim, um carro que realmente cumpre o que ele veio fazer, né? A sua proposta. Porém, ele veio num preço bem elevado, tá? Ele veio num valor, assim, bem salgado na época. Eu acho que isso atrapalhou um pouquinho as vendas do Yaris. E hoje em dia se tornou uma ótima opção, tá? Um ótimo custo-benefício. 74, 76 mil reais, mais ou menos, você compra um Yaris hoje 2019, como eu falei, e um carro com uma economia de combustível absurda, tá? Você tem mais ou menos uma média de 11, 12 quilômetros com 1 litro de gasolina na cidade, na estrada, vai fazer 14, 15, talvez até um pouco mais, tá? Com gasolina. Então, quando a gente pensa no Yaris, você tem que pensar em duas coisas, tá? Robustez, confiança mecânica, manutenção baixíssima, tá? E um excelente nível de consumo de combustível. Eu acho que isso daí resume muito bem o Yaris, tá? Em relação ao motor, um motor já muito conhecido, né? Um motor 1.5, tá lá no Etios também, extremamente robusto, com corrente de comando, um CVT de 7 velocidades, tá? Com um conversor de torque, problema zero motor e câmbio. Na verdade é problema zero, tá? No Yaris inteiro. É um carro extremamente confiável se tiver bem cuidado, com as manutenções certinhas, tá bom? Tem um espaço interno ok, gostoso de dirigir. Ele é um pouquinho mais alto, tá, do que o Etios. A suspensão dele é um pouquinho mais alta. Então, você ganha muito em conforto, tá? Uma suspensão até mais confortável do que do Etios. Mas, claro, na estrada, se você passar um pouquinho da velocidade, você vai sentir um pouquinho essa suspensão mais alta também. Ele fica um pouco mais estável. Mas até 100, 120 por hora, é um carro que você vai andar de boa sem notar essa diferença da altura da suspensão. Você vai notar sim, no conforto, né, nessas ruas esburacadas que nós temos, ele absorve muito melhor do que o próprio Etios, que já tem uma suspensão excelente, tá bom? Realmente é um carro assim, que vale a pena pensar pelo custo-benefício, né? Como eu falei, pela durabilidade, pela confiança na marca e pela economia de combustível. Então, se o seu perfil é mais voltado para esse lado, o Yaris pode ser uma excelente opção para você, tá bom? Quando a gente sai do Yaris e vai pensar lá na SX, nós estamos pensando num carro totalmente diferente, tá bom? O que vai se assemelhar em relação à robustez mecânica. Quando a gente pensa na 2018, né, já pós-facelift, ela já tem um motor de 170 cavalos com 23 de torque. Lá no Yaris eu não falei, né? Perdão, eles são 110 cavalos com 14,9 de torque. Tá vendo como é que muda, né? Um carro é um sedã compacto, ou sedã hatch, ou um hatch de entrada, o outro é uma SUV média, grande, já com motor mais potente, né? Tem uma proposta muito diferente da do Yaris, tá bom? Esse motor da SX também tem corrente de comando, esse câmbio também é muito confiável, tá? É um carro extremamente robusto. Tiveram alguns problemas, alguns relatos de problemas com o câmbio das primeiras SX que vieram para o Brasil. Tá lá em 2011, 2012, alguns carros desses eles esquentavam um pouco esse óleo, mas depois foi feita a tropicalização, foi feita algumas
melhorias, tá bom? Então isso não acontece mais com a SX, mas é claro, tem que fazer a manutenção do câmbio, trocar esse óleo a cada 40, 50 mil quilômetros para não ter problema nenhum com o carro, tá? É um carro com espaço interno absurdo, tá? Eu sempre falo isso, o que mais me chama atenção na SX é o espaço interno, que é fabuloso, inclusive para o banco de trás, tá? Para quem viaja no banco de trás, é muito confortável e um carro extremamente robusto. Então, assim, o que mais me chama atenção na SX? Conforto e robustez, tá? Um carro com suspensão traseira independente, aro 18, pastilha de freio nas 4 rodas, um carro extremamente seguro também. Manutenção, um pouco mais cara do que a do Etios, tá? Não tem, do que a do Yaris, perdão, do Etios também, mas estamos aqui falando do Yaris. Ela tem uma manutenção um pouco mais cara, até porque tem mais acessórios também nesse sentido. Por exemplo, ela vai ter uma manutenção de suspensão traseira independente, lá no Yaris é eixo de torção, você tem a troca da pastilha de freio, né, das 4 rodas, no caso do Yaris é tambor atrás, embora tenha menos segurança por ser tambor, mas é mais barato de fazer essa manutenção. Enfim, a manutenção da SX ela é um pouco maior, tá? Se você pensar na 4x4, a manutenção aumenta um pouquinho, porém, você ganha alguns luxos, tá? Você vai ganhar enxave presencial, enfim, teto solar em alguns modelos, só que a manutenção aumenta um pouquinho na 4x4 também. Custo-benefício, talvez a 4x2 seja um pouco melhor. Tabela FIP, 89 mil. Tá vendo como é que muda o preço? Enquanto um tá de FIP, tá 74, o outro tá 89. Preço médio da SX, 88, 89. Preço médio do Yaris, 78 mil. Mesmo assim, tá vendo? A diferença é de mais ou menos 10 mil reais. E no caso da SX, o grande problema dela, o grande empecilho para algumas pessoas é em relação ao consumo, tá? Bebe pra caramba, vai fazer em torno de 8 km com 1 litro de gasolina aqui na cidade, na estrada em torno de 12 km. Quer dizer, você tem um carro melhor na mão, um carro maior na mão, uma SUV com a posição de SUV literalmente, tá, de 90 graus, muito confortável, muito espaço interno, porém com consumo bem elevado, até porque é um carro mais pesado também. Quando eu falo um consumo mais elevado, porque nós estamos comparando ao consumo do Yaris. Se você pegar a SX e for comparar, por exemplo, com uma Creta Prestige, né, com outros carros do mesmo segmento, aí o consumo dela é mais ou menos a mesma coisa do que dos outros carros, tá? Então tem que pensar muito bem nesse sentido. Você usa o carro para quê? Você usa no dia a dia? Você anda muitos quilômetros por dia? Então talvez a SX não seja um carro para você, porque você vai gastar muito dinheiro com combustível e uma manutenção mais cara. Ah, não, eu uso o carro só final de semana, eu gosto do carro para viajar com conforto, a SX pode ser uma bela opção para você. Se você usa o carro para o dia a dia, acredito eu que o Yaris, né, pelo consumo de combustível, pela robustez e pela mecânica muito mais barata, e assim, e não da mecânica, tá? É um carro que dificilmente você vê quebrado em oficina, vê com problemas em oficina. Você vê sim, fazendo revisões, que é coisa normal, mas é um carro que não é de dar oficina, tá? Nem o Yaris, nem o Etios. São dois carros assim muito confiáveis nesse sentido. Beleza? Boa sorte, espero ter conseguido tirar sua dúvida em relação a um carro e o outro. Agora você analisa aí qual encaixa melhor no seu perfil. Beleza? Valeu, meu amigo. Um abraço, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.